Olá! Bem-vindos ao Saúde Só por Hoje, o programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você verá crianças do feto ao nascimento, em crescimento e em desenvolvimento. Você vai entender os benefícios do leite materno e saber com um pediatra quais são os sinais de que a criança está com a sua saúde comprometida. E mais, profissional da saúde atuante na educação maternal fala da rotina diária de crianças que logo cedo frequentam creches e escolas. O Saúde Só por Hoje está no ar. Não saia daí, a gente volta já já. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Odar é um novo conceito de spa urbano, inédito na região, que promove o equilíbrio para viver bem. No seu dia da noiva, prepare-se em um ambiente tranquilo, banhos, massagens, cabeleireiro e muito mais. Monte seu pacote, conheça a Odar Spa e equilibre seu corpo, mente e espírito. Nesta edição, vamos falar de nascimento, crianças em desenvolvimento. A maternidade Gota de Leite reabriu as portas e mostra grandes resultados. Nessa nova fase, a instituição já abraçou várias mães e bebês, dezenas de recém-nascidos. A nossa equipe visitou a maternidade e conversou com especialistas sobre cuidados com nenéns. Veja! E eu estou aqui na maternidade Gota de Leite, que há 21 anos atrás eu estava exatamente nesse quarto. E olha, nós vamos conversar com as enfermeiras obstetras Isabel Teixeira e Natália Mazzi, que não estavam aqui há 21 anos atrás. Mas hoje elas vão nos mostrar os procedimentos da primeira mamada, da amamentação, que eu acho que é um momento mais gostoso e bonito para uma mãe. Isabel, como é que é todo esse processo da primeira mamada? Então, também para nós é um prazer estar falando, né, aqui da Gota de Leite, essa maternidade que acabou de ser aberta, né, e graças ao povo que também fazia tudo para que isso acontecesse e conseguimos, né. Então, estamos aqui para mostrar sobre a primeira mamada do bebê. Primeira coisa que é importante a gente estar falando é que amamentar não é só alimentar a criança, mas também dar carinho, dar o vínculo materno. E nós gostaríamos de mostrar aqui, aproveitar que tem uma mamãezinha, né, que o bebê acabou de nascer, alguns dias de vida, então nós vamos demonstrar com ele como que funciona a primeira mamada. Porque assim que nasce o bebê, a importância é de você logo já colocar o bebê com a mãe. Então, a gente já coloca ele já no seio materno. Quando é parto normal, a gente já acabou de nascer, já coloca em cima da mãe, para que ele consiga já fazer o primeiro vínculo. E se for cesariana, então é assim que a mãe vem para o quarto e está em condições de amamentar, a gente já leva o bebê para fazer o primeiro contato. Então, e acho que é o momento mais emocionante de uma mãe. É muito gostoso, acho que só quem é mãe para poder dizer, né? E agora a Natália vai mostrar pra gente quais são os processos para a amamentação. Natália, como que você faz quando a mamãe vai fazer a sua primeira mamada?
Bom, primeiro, assim, a gente queria incentivar para ensinar o aleitamento materno desde o pré-natal, para a hora que elas chegarem aqui, elas já saberem como que vai ser feito, o que precisa fazer, qual que é a posição correta. Mesmo a gente ensinando aqui, seria interessante se elas já soubessem, né, de alguma coisa desde o pré-natal. Então eu vou mostrar como que seria feita a pega correta, a posição do bebê durante a mamada. O bebê, ele sempre tem que estar encostado, o corpinho dele junto com o corpo da mãe, então nessa posição que ela está. A mãozinha em forma de concha, de C, ela vai colocar tanto o bico quanto a areola na boquinha do bebê para poder pegar. Pelo jeito, esse bebezinho não tem dificuldade nenhuma. Não, ele aprendeu bem. Apesar de ser prematuro, ele consegue pegar direitinho. Ele abocanha toda a areola e ele faz a boquinha de peixe, que é muito importante para prevenir rachadura, para poder não machucar a mama e ela não ter mais dificuldade, né? Porque a amamentação tem que ser algo prazeroso, não pode doer. Então, Tem algumas mães que elas imaginam que vai sufocar o bebê com o narizinho. Isso acontece? Não, o que a gente orienta? Como a Cristina está fazendo. Só apoiar aqui para não pegar o narizinho do bebê na mama. E a gente pode observar que a pega está correta. E quanto tempo demora uma mamada? Ou quais são os sinais que o bebê dá que está satisfeito? O bebê, ele para de sugar sozinho, né? Então a gente tem que deixar ele mamar à vontade. Livre demanda, a hora que ele quiser, ele vai soltar o bico e ele vai estar satisfeito. Certo. Aí tem também a forma de retirar o bebê do bico, que não é fácil. Isso. Então, o que a gente orienta? Para o bebê não sair com tudo e machucar, a gente sempre orienta. Eu não vou colocar agora porque o bebê está sugando, mas a gente põe o dedinho no cantinho da boca do bebê. Então, quando você faz isso, ele vai querer sugar o seu dedo e vai soltar o bico. E isso impede que ele puxe e machuque o bico do peito. E quando machuca o bico do peito, existem alguns cuidados que nós devemos ter em casa, né? Quais são eles? A gente orienta desde, então, da gravidez, o banho de sol e lavar sempre. Não precisa passar óleo, creme, nada. Só lavar bem com água e sabonete para poder amamentar e o banho de sol que é bom para cicatrização. E nós estamos aqui com essa mamãe toda feliz. Não é mamãe de primeira viagem? Não, é o segundo já. É o segundo e tem quantos dias o Carlos? 4 dias. 4 dias. E qual a importância da amamentação para você? Para mim é muito importante pela saúde dele, né? E que faz bem também. Você fez parto normal ou cesárea? Eu fiz cesariana. Não conseguiu ter um parto normal? Não consegui, mas bem que gostaria. Por conta de ser prematuro? Isso mesmo. Então, muita saúde para você e para o Carlos, mamãe. Obrigada. Nós observamos que a mamãe Cristina não teve nenhuma dificuldade em amamentar o seu bebê, mesmo sendo prematura. Mas muitas mães têm essa dificuldade na primeira pega. Então, como é que funciona essa primeira pega quando se tem uma dificuldade? Então, a gente sempre diz assim, orientando as mães, que a amamentação pode ser possível para todas as mães. Raro alguns casos que a mãe não consegue mesmo amamentar. Então existe aquele bico que a gente diz que ele é totalmente plano. Então nós demonstramos aqui nessa bexiga. Então muitas mães, quando tem esse tipo de bico, é difícil o bebê pegar nesse tipo de mamilo. Porque, na verdade, o bebê ele precisa abocanhar toda essa parte escura do mamilo. Né? E na mama, sendo totalmente assim, plano, o bebê não consegue e é onde acontece engurgitamento e pode acontecer até mastite e outros problemas mais graves. Mas o que a gente tem que fazer no caso que o bebê seja prematuro, não está conseguindo pegar e começa a descer o leite? Aí o que acontece? A mama vai enchendo, o bebê não consegue por ser prematuro, que ele suga pouco. Aí o que a gente orienta? Que seja esvaziado um pouco a mama com ordenha, fazendo a ordenha. Aqui você vai notar, colocando a mão, que tem vários nódulos, que são os ductos lactíferos que vão enchendo. E esses nódulos você vai fazendo massagens circulares até começar a se dissolver e descer o leite. Nesse momento a mama vai ficando mais vazia e aonde vai aparecendo novamente o bico. E aí não vai ter problema do bebê engasgar, nada disso. Isso, quando começa a aparecer o bico, o neném consegue pegar. E aí ele conseguindo sugar, já deixa por conta dele que ele consegue esvaziar. E este leite que foi ordenhado, pode ser reservado em algum recipiente? Por quanto tempo? E o que fazer com ele?
Geralmente, só em hospitais, em lugares que tem o banco de leite, é que se usa guardar o leite. Tá? Então, quando a mãe, às vezes o neném ainda está em UTI, o neném ainda não pode sugar, acontece quando ele é prematuro, então, às vezes, é aconselhado que jogue, né? Não precisa guardar, porque vai só fazendo a ordenha, para que não pare a produção do leite, porque isso é uma questão também interessante a gente dizer, né, que quando está acumulado o leite, para de produzir, né? Nós temos aqui os ductos que inibem a produção do leite, porque não está sendo aproveitado. E é onde acontece a mastite e não produz mais. Então, se a mãe está ordenhando, mesmo que o bebê está na UTI, não está amamentando, a mãe está ordenhando e está estimulando a produção do leite. E aí, começando a produzir, vai tirando e jogando, até que o bebê comece a aproveitar. Aí, quando o bebê começa a aproveitar, sim, aí é falado até na UTI que pode levar o leite, a mãe vai lá, tira e pode ser passado pela sondinha para o bebê. Com certeza. Existe algum aparelho próprio ou não? Pode ser manualmente mesmo essa ordenha? Então, geralmente é mais indicado que se use a ordenha manual, porque é menos prejudicial, é menos doloroso, né? Porque ela vai saber aonde ela consegue ordenhar melhor. Mas existem sim, até bombinhas que com o uso do próprio profissional orientando, ele ajuda a retirar o leite. Mas geralmente a melhor forma é a ordenha manual e a própria mãe fazendo para que ela consiga fazer melhor. Muito bem. Agora, após o término da mamada, o que as mães devem fazer com os bebês? É muito importante, então, após o término das mamadas, colocar o bebê para rotar, porque dessa forma vai impedir que ele engasgue ou até mesmo aspire o próprio leite. E também, sempre que for colocar o bebê para dormir, sempre para o ladinho, para não ter esse risco. Ótimo, então não temos mais dúvida que ainda a melhor alimentação para o seu bebê é o leite materno. E depois do intervalo você verá, médico pediatra fala dos sinais e cuidados com o bebê. Dá dicas de como a mãe deve enfrentar dia após dia as dificuldades com a criança. E mais, vamos entender o porquê crianças que frequentam logo cedo escolinhas e creches ficam mais suscetíveis às doenças. Não saia daí, o Saúde Só por Hoje volta já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. P&B Company. Estilo. Classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Tudo que você encontra em um salão de beleza tem na loja do cabeleireiro. Móveis, equipamentos e acessórios, cosméticos, coloração, maquiagem. Alameda Paulista 2470, Vila Xavier. A Prefeitura de Araraquara faz a cidade melhor, faz a diferença na nossa vida. A Prefeitura aposta no futuro. Por isso, reformou e construiu novas creches e escolas. Investe em profissionalização. Hoje, a nossa cidade é a que mais gera emprego no interior e a terceira melhor do Brasil, com padrão de primeiro mundo. Porque o nosso compromisso é com o melhor. O nosso compromisso é com você. Missão cumprida.
O choro do bebê pode dizer muita coisa. Médico pediatra fala dos sinais e cuidados com o neném. Dá dicas de como a mãe deve enfrentar dia após dia as dificuldades com a criança. Doutor, o bebê nasceu. E agora, principalmente para as mães de primeira viagem, quais são as dicas a estas mães quando está esperando esse serzinho tão delicado? Doutor Ramiro, quais são essas dicas para as mães de primeira viagem? Bom, então, mãe de primeira viagem é aquela mãe que é de primeira viagem, que é o primeiro filho, e todas as mães que já tiveram um, que aquele neném passa a ser de primeira viagem, porque aquelas dúvidas todas permanecem, né? Então, primeiro de tudo, o mais importante é a mãe ter um pré-natal bem feito. Então, tem que escolher um médico de sua confiança para fazer o pré-natal. No finalzinho da gravidez, ela vai ter contato com um pediatra que vai assistir o seu filho na sala, entendeu? Então, isso se chama de consulta pré-natal com o pediatra. Então, ela vai no pediatra e vai ter todas as informações do que vai ocorrer no nascimento. Isso se dá no nono mês ou antes? Não, normalmente o ideal é ser muito próximo do nascimento, do nono mês para frente, entendeu? Tá? Então ela faz essa consulta e essa consultinha, então ela entendeu? Vai ser explicado e explanado para ela toda a conduta, seja no parto normal, seja no parto cesáreo. Aí tem o nascimento. Então, o nascimento é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, entendeu? Uma coisa divina de Deus, em que o pediatra assiste, hoje tem a presença do pai, entendeu? Então tem toda uma orientação para a mãe, então fica um negócio perfeito, né? Nascendo bem, tudo direitinho, tem a conduta e a performance do nascimento, a conduta e performance do berçário, ela tem que sair do berçário com uma orientação precisa para saber receber seu filho, seja com medicação, seja com alimentação, seja com toda a performance da criança do pós-nascimento, saber que o leite materno é importantíssimo, é imprescindível. O aleitamento materno é a cota principal, é a alimentação primordial até o 6º mês. Do 6º mês até 1 ano de idade, ele é associado com outro padrão de alimentação. E ele de 1 ano por 2 anos, ele é facultativo. Se preconiza a alimentação do leite materno até os 2 anos de idade, desde que a alimentação não interfira na alimentação básica da criança depois, né? Tá? Então isso é importante. E nós sabemos, né, a primeira vozinha que a gente ouve é o choro. Sim. E existem vários tipos de choro, né? Tem como decifrar o choro da fome, o choro da cólica? Como que a gente consegue decifrar esse choro? Doutor? Primeiro de tudo, eu sempre explico para a mãe que a criancinha, o nenenzinho, é uma máquina de chorar. Verdade. Certo? Por quê? Porque a linguagem dele para o mundo é o choro. Mas está provado, isso provado por inúmeros trabalhos realizados, que a cota de choro por dor, ela é muito pequena. Tá? Então, o primeiro choro da criança, no período neonatal, quando nasce, a criança chora por que motivo? O primeiro motivo é estar com fome. Então, a fome é o primeiro motivo de choro. Ela pode ter cólica? Pode. Se a mãe estiver devidamente orientada sobre o que é cólica e qual é o choro de cólica, ela vai saber denotar realmente o que é choro de fome e o que é choro de cólica. Mas sabendo que o primeiro choro importante é o choro de fome. Então, ela tem que estar bem alimentada ao seio, entendeu? Tá? Sempre oferecer primeiro o leite materno. O leite materno é importante, entendeu? Eu falo que nos primeiros 10 dias, nós temos 2 requisitos importantes. Primeiro, que o leite materno é importantíssimo, é prioridade 1. Mas segundo, a criança não pode passar fome. Com certeza. Então são 2 que tem que balancear. E esse balanceio é feito devido realmente à performance entre mãe e a criança. A mãe vai saber dosar o que é direitinho, com a ajuda nossa, a gente vai saber direitinho. Tem os remedinhos que ela vai usar para cólica, os remédios que ela vai usar para gases, os medicamentos básicos que ela vai usar para receber seu filho em casa, entendeu? Mas a gente passa essa orientação para a mãe e a gente vai ver que realmente o nenenzinho não é bicho de 7 cabeças, é só executar. Executou direitinho, os primeiros dias vão passando, passa 1 mês, passa 2, passa 3, e a criança vai mudando o jeito, vai mudando direitinho, a criança vai começando a receber aquilo melhor. Então, e claro que nós não podemos esquecer da vacinação, né? Essa vacinação, ela começa a partir de qual momento? Dentro do hospital? Isso. Até qual idade? Não, primeiro de tudo, saber que a criança tem que ser assistida mensalmente até um ano de idade, por pediatra, entendeu? Que faça a puericultura, que realmente veja a evolução cronometrada, seja nutricional, seja motora, seja psicológica, seja ele vai fazer esse acompanhamento direitinho, tá? A vacina é feita, ela começa exatamente no dia seguinte que a criança nasce no berçário.
Então lá é feita a BCG e é feita a vacina da hepatite tipo B. Depois, com 1 ou 2 meses, ela volta a fazer a hepatite, tá? E depois tem o critério que hoje, graças a Deus, se faz um pool de vacinas em que realmente é bem mais amplo do que há tempos atrás. Ainda faltam algumas, mas hoje a criança realmente está mais ou menos 80% a 90% assistida com as vacinas básicas do período inicial. Então a vacinação é feita, isso na rede pública. Eu faço no consultório também, mas na rede pública faz essas vacinas direitinho. Então hoje o pobre é também bem assistido com relação à vacina, viu? Tá? Com certeza. E nessa correria do dia a dia, as mulheres cada vez mais trabalhando, né, à frente do mercado de trabalho, elas têm necessidade de colocá-las numa creche, numa escolinha, enfim. Isso é fato, essa baixa resistência do bebê? Não, a gente não chama de baixa resistência. A criança pequena, logicamente, ela tem uma estrutura de defesa muito menor que a nossa. Além disso, vem as doenças comunitárias, as doenças de creche, as alergias são os principais motivos nessa época do ano da ausência da pessoa na creche. Então, realmente, a creche pelo pediatra só seria bem indicada a partir de 2 anos de idade. Seria a idade boa. Mas a gente sabe que passou 4, 6 meses, dependendo da licença que a mãe tem, a gente tem que botar. E tem que administrar esses problemas, entendeu? Que vão repercutindo sobre a criança. Entendeu? Tem vezes que a criança vai tão mal na creche com relação à doença, com relação à parte respiratória, que a gente fala para a mamãe, ó, ou você tira, ou tem que assumir a criança desse jeito. Por quê? Porque a criança não vai para frente, entendeu? Então, às vezes tem criança... Mas a maioria vai medicando um lado, medicando o outro e vai levando a vida, porque de qualquer maneira a gente sabe que a mãe moderna, ela tem que realmente trabalhar. E ela não pode expor. Quantas vezes eu fico com pena da mãe e falo assim, ó, você não vai poder, mas como é que eu faço, mãezinha? Tem que arrumar um jeito de fazer, porque realmente assim não dá. E a gente fica com pena da mãe, porque a gente sabe que o trabalho é importante, que a mãe não pode ficar em casa e que a mãe precisa da creche. Então, às vezes, tem que administrar. Então, a creche, ela é importante no meio social, entendeu? Mas, realmente, que a criança fica um pouquinho mais doente na creche, fica. Com certeza. Bom, então, com todas essas orientações, você indica ter mais que um filho para cada mãe? Sim, eu acho que filho é aquele negócio que a gente fala. Quem tem um, tem um. Não tem nenhum, quem tem dois, quem tem 3. Então, hoje em dia, realmente, isso, embora isso fique a critério do casal, quem decide isso é a família. Longe da gente falar, mas realmente eu acho que o ideal para a família seriam 2 filhos. Com certeza. Um fica muito sozinho, mesmo que sejam 2 homens, 2 mulheres, entendeu? Um casal, não tem problema, né? Tá? Então, acho que o importante são 2 filhos. Que é uma bênção divina mesmo. E o importante que a gente fala é, se manter a criança bem assistida, a criança vai. Hoje em dia, entendeu? A mortalidade infantil diminuiu bastante graças a quê? A estrutura do leite materno, aos leites que são os leites modernos que traduzem só vantagem para a criança, entendeu? Tá? E assistência da criança com relação às consultas e com relação às vacinas. Isso aí traduz uma evolução muito boa no dia a dia da gente. Com certeza. Bem, e eu conversando aqui com o Dr. Ramiro, realmente passou um filme na minha cabeça de 21 anos atrás, né? Durante 21 anos, né, doutor? Sem dúvida. E eu realmente aconselho, porque realmente mãe é dádiva de Deus mesmo, é divino. Bebês e crianças que antes de completarem 1 ou 2 anos precisam frequentar a escolinha. Será que isso pode trazer alguma complicação futura? Será que é difícil desmamar uma criança? E seu sistema imunológico é diminuído porque convive com outras crianças ao mesmo tempo? São essas dúvidas que esclarecemos agora. Nos dias de hoje, em que as mulheres assumem atividades fora de casa, é muito comum levarem os seus filhos para as escolas. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do Pueridomus e estou aqui com a enfermeira Heloísa Antunes Justino, que toma conta de todo o berçário. Heloísa, como é lidar no dia a dia essa rotina que as crianças deixam seus lares tão pequenininhos e vêm para o berçário? Aqui eles são recebidos com amor, em primeiro lugar, com muito carinho.
E nós deixamos de portas abertas para que as mães venham, conheçam o nosso trabalho. Elas podem estar vindo amamentar a qualquer momento. A escola dá toda essa disponibilidade para realmente não quebrar definitivamente esse laço fraterno e maternal entre mãe e as crianças. E ter uma enfermeira neste ambiente é fundamental. Isso, com certeza. Então aqui a gente faz todo aquele trabalho de adaptação e amamentação, vamos incentivar, não vamos perder esse vínculo, medicações que precisam vir, qualquer dúvida das mães, pode trazer, que aqui a gente está sempre à disposição e pelo bem-estar deles. Com certeza. Nós costumamos ouvir, né, que as crianças após ingressarem na escolinha no maternal, elas ficam mais frágeis, cai a resistência, pega a gripinha, uma febrinha, enfim. As mães mesmo falam, né? Meu filho depois que foi pré-maternal para a escolinha, ficou doente mais vezes. Por que isso acontece? É fato? O que pode estar acontecendo realmente pode ser algum trauma emocional, que pode vir a ter uma queda de resistência, que é comum, né? Mas eu acho que o principal fator aí seria realmente o desmame. Então, esse aleitamento materno que vai diminuindo, afinal de contas, o leite materno nada mais é do que superprodução de anticorpos para essas crianças. Chegando na escolinha com seus 6 meses, vão introduzir novas alimentações e o corpinho deles vai ter que produzir e reagir contra esse novo ambiente, com esses novos vírus e bactérias que eles estão entrando em contato. E isso vai decorrer do tempo, vai acontecendo e eles vão subindo a sua resistência aos pouquinhos. Inclusive vão se socializando, né? Com certeza. E você comentou do desmame. Isso. O desmame, eu como mãe, né, sempre achei muito difícil a gente desmamar. Você tem alguma dica? Vocês fazem parte desse desmame também, ajudando e auxiliando as mães? Sim, nós fazemos. Então aqui, eles quando chegam na escolinha, dependendo da idade, já ainda são amamentados pelas mães. Então aos pouquinhos nós vamos introduzindo leite, fica mais chorãozinho, a gente liga, mamãe, tá acontecendo tal coisa, pode vir aqui, dar uma olhadinha. E depois as alimentações que vão surgindo com paciência, porque eles vão aprendendo a lidar com os alimentos novos, as frutas, o azedo, o amargo. Então, aos pouquinhos a gente vai, é tudo com muita calma, muita delicadeza. E isso é uma dica para as mamães que estão em casa também. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos, muita paciência, muita calma. Às vezes gosta mais do doce, o outro gosta mais do azedo. E isso é comum, é da própria personalidade deles. E isso vem com o tempo. E quanto tempo demora para desmamar? Bom, aí é relativo da criança. Então tem criança que vai ser amamentada pela mãe até 1 ano, 2 anos. Outros aos 6 meses já param. Então isso é muito relativo da criança, do paladar. Isso é muito peculiar, né? Com certeza. Bem, então você deve ser a mamãezona aqui de todos os bebês, né? Nós, todas as berçaristas, aqui todo mundo é um pouquinho de mãe também. O programa Saúde Só por hoje fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reapresentação aos sábados às 10 horas da manhã. E você, pensou na sua saúde hoje?